Boa tarde, pessoal. Hoje, 5 de agosto de 2020, quarta-feira, teremos nossa aula de ciências. E o conteúdo será sistema digestório ou sistema digestivo. Então, nós chamamos de sistema um conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes ou complementares. E existem vários sistemas em nosso corpo. Existe o sistema digestório ou digestivo, o respiratório, o cardiovascular, o urinário, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular, sistema reprodutor e sistema endócrino. Então, o conjunto de todos esses sistemas forma o corpo humano. Para que a gente tenha uma saúde boa, para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso corpo, todos esses sistemas precisam trabalhar de forma equilibrada, né? Todos os órgãos devem exercer suas funções para que o nosso organismo funcione. Então, é o trabalho em conjunto desses sistemas que garante o bom funcionamento do nosso corpo. Se um desses sistemas ele não funcionar bem, a gente vai ter problemas em outros órgãos, né? Aí é importante explicar para vocês que o sistema digestório é um dos sistemas, como eu disse, nós trabalhamos eles separados, esses sistemas, para a gente poder estudar melhor. Então, a ciência, ela dividiu os sistemas para a gente melhor compreender cada um. Mas no nosso corpo eles funcionam simultaneamente, né? Eles funcionam todos ao mesmo tempo, não é separado, certo? Então, veja só, como nós estudamos nossas últimas aulas de ciências, nós trabalhamos sobre os alimentos. Então, nós vimos que todos os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver, né? E se desenvolver bem. As substâncias contidas nos alimentos, elas que garantem a formação e a manutenção das células, dos tecidos, dos sistemas do nosso corpo. Só que quando ingerido, o alimento ele passa por uma transformação. Ele não da forma que a gente ingere o alimento, ele não chega no sistema digestivo do mesmo jeito, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho. Então, aqui, do sistema digestivo fazem parte o tubo digestivo, que é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de tubo digestivo. E tem vários órgãos anexos, né? O tubo digestivo é o canal por onde os alimentos passam e onde sofre todas as transformações da digestão. E os órgãos anexos são órgãos relacionados com o fabrico de substâncias que ajudam na transformação química desses nutrientes. Transforma o alimento que a gente ingere em nutrientes para o nosso corpo. Ora, professora, como é que isso acontece? Né? Então, a gente vai ver hoje como é que acontece todo esse processo do alimento que colocamos na boca até quando a gente evacua. Então, os órgãos do tubo digestivo são a boca, a faringe, o esôfago, que é esse tubinho aqui, ó, o intestino delgado, o intestino grosso, o ânus e o estômago, que é essa parte que parece um J aqui, ó. Só que a gente tem outros órgãos anexos que ajudam no processo digestivo. Esses órgãos anexos são o fígado, que ele produz um suco gástrico, né, para transformar o alimento. Nós temos o pâncreas, que também produz um suco também, e a vesícula biliar. Então, fígado, vesícula biliar e pâncreas são os órgãos anexos, né? Eles colaboram para o processo de digestão. E os demais, eles são os órgãos do sistema digestivo, certo? Agora, a digestão, ela começa na boca. Então, todo o processo de digestão começa na boca. E quem são responsáveis são os dentes e a língua. Daí a importância da gente mastigar bem os alimentos, não é? Porque os dentes e a língua preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação. Então, eu vou mastigando o alimento, a língua vai misturando junto com a saliva e vai tornando
ao alimento mais macio, né? Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva. Foi o que eu acabei de falar. Então, a digestão vai começar na boca. A digestão começa na boca. Vamos falar um pouquinho sobre a mastigação. Gente, é muito importante que a gente trate dos dentes, porque se a gente perder algum dente, cada dentinho que a gente tem na boca, ele tem uma função, né? Então, os dentes caninos, que nós chamamos de presa, nós temos 4. Eles servem para despedaçar, né? Despedaçar os alimentos. Os molares, eles servem para triturar e mastigar. Aqui, ó, os premolares, né? E os molares, que são os lá de trás. E os incisivos, que são esses 4 da frente aqui, ó, esses aqui também, eles servem para cortar os alimentos, certo? Então, daí a importância da gente cuidar bem dos dentes, porque eles também são responsáveis por uma boa digestão. Então, quando eu não mastigo bem os alimentos, o que é que eu posso ter? Eu posso ter um problema de constipação, de prisão de ventre, as fezes vão sair mais duras, mais ressecadas, porque eu não mastiguei bem os alimentos, né? Porque cada dentinho que a gente tem, ele tem uma função, certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Depois que nós colocamos a comida, né? A comida já foi bem triturada na boca, ela vira uma massa que se chama bolo alimentar, né? Nessa fase, ela está aqui na boca. Nessa fase, ela já está pronta para ser engolida. Então, quando você mastiga, que mistura, que vai triturando, mastigando e misturando com a saliva, a língua ajuda a misturar a comida com a saliva, então ela vai para a deglutição. O que é isso? A gente vai engolir, certo? Então, ela passa pela faringe, né? E depois ela entra pelo tubo, ó, o esôfago. O esôfago é um tubo que é um músculo que ele fica contrai e descontrai, contrai e descontrai. Então, ele mede aproximadamente 25 centímetros e com o auxílio dos músculos, ó, que ele fica contraindo, o que é que acontece? Esse bolo alimentar é empurrado para o estômago. Então, veja, ó, entrou aqui pela boca, né? Mastigamos o alimento, os dentes e a língua é responsável, né, para misturar os alimentos à saliva, os dentes para mastigar bem, se transforma num bolo. Esse bolo a gente engole, passa pela faringe, aqui, ó, esse tubinho. Esse tubo mais comprido é o esôfago. Aí ele vai para o estômago. O estômago parece um saco assim, ó, com um J. Então, aqui, o bolo alimentar que a gente engoliu aqui, que sofreu esse processo aqui de mastigação, ele vem para o estômago. Aqui no estômago, ele permanece de 3 a 4 horas, né? Aí, aqui, o que é que acontece? O alimento, os carboidratos, que é pão, batata, as massas, as proteínas e as gorduras, elas são quebradas pelas enzimas do suco gástrico. Então, o fígado ele joga aqui um suco gástrico que vai ajudar a transformar esse bolo, né? Ele vai quebrar para ficar mais líquido, para que possa ir para o intestino. Aí nós temos dois tipos de intestino. Nós temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. Então, veja só, quando aquele bolo ele está suficientemente líquido, ele passa a se chamar quimo. Então, veja, quando ele está na boca, que desce da faringe para o esôfago, ele é um bolo alimentar, né? Aí chega no estômago, aí ele vai sofrer alterações, porque vai ter sucos gástricos que vai desmanchar aquele bolo e vai torná-lo mais líquido. Então, ele se chama quimo. Aí depois que ele passa aqui, ó, do estômago, ele vem para o intestino delgado. Nesse intestino delgado, ele recebe também o suco produzido pelo pâncreas e pela vesícula biliar, que são os órgãos anexos, né, para finalizar a digestão. Então, depois que ele sofre isso aqui no intestino delgado, aí aqui do intestino delgado vai para a corrente sanguínea, os nutrientes dos alimentos, nas proteínas, tudo que for bom do alimento vai para o intestino, do intestino delgado vai para a corrente sanguínea, né? Da corrente sanguínea vai para todo o nosso corpo. Então, Maria José, e o que é que acontece? Então, depois do intestino delgado, que é o intestino mais fino, nós temos aqui o intestino grosso. Então, tudo que não foi aproveitado na digestão, que não serve mais, né? Segue para um outro tubo.
que é justamente o intestino grosso, né? Então, aqui ele retira o restante da água que tiver, né, nos alimentos, certo? Aí, o que é que acontece? Se acumula e depois eles expulsam, né, do nosso corpo. E eles expulsam através do ânus, tá certo? Então, esse é o sistema digestório. Então, veja que tem todo um processo. Daí a importância da gente mastigar bem, comer devagar, sem tanta pressa, porque aí a gente vai ter um processo digestivo correto. A gente não comer e dormir, né? Porque aí a gente já vai ter um processo mais lento de digestão, ok? Então, e aí, você gostou do nosso assunto de hoje? Que bom que você assistiu o vídeo completo. Então, siga as orientações do grupo para fazer as atividades. Um ótimo dia, fiquem com Deus e se cuidem.